A dificuldade do Corinthians em integrar a base no futebol feminino. O Corinthians feminino é referência no futebol nacional, mas quando se trata de integrar as promessas das categorias de base ao time profissional, o clube enfrenta desafios. Hoje vamos explorar como a diretora Iris Sesso e o técnico Lucas Pixinato estão lidando com essa questão e quais são os planos para o futuro das Brabas. Com o Corinthians feminino em processo de reformulação, surge a pergunta quais jogadoras da base serão promovidas para atuar ao lado de estrelas como Gabi Zanotti e Tamires. A diretora Iris Sesso e o técnico Lucas Pixinato têm observado de perto as categorias de base, mas reconhecem as dificuldades no processo de transição. Iris destaca que o ideal seria aproveitar a maioria das atletas do sub-20 para suprir as necessidades do profissional, mas ressalta que isso é um trabalho de médio e longo prazo, que exige amadurecimento técnico e físico. Pixinato reforça que em um time altamente competitivo, é complicado para jogadoras de 17, 18 ou 19 anos se destacarem em um nível que permita sua atuação no time principal, a Copinha Feminina e as promessas da base. O Corinthians chegou às quartas de final da Copinha Feminina, sendo eliminado pelo Santos. Entre as 30 jogadoras inscritas, algumas já treinavam com o elenco profissional, como a goleira Hilary, a zagueira Duda Mineira e a meia Nicole Marussi. No entanto, apenas Duda conseguiu ganhar espaço efetivo, agora com o fim da Copinha. Muitas dessas atletas estouraram a idade limite da base e devem ser promovidas para o time principal. Outras, como Hilary, continuarão nas categorias de base, mirando um futuro mais sólido no profissional. O ponto de vista da diretoria e comissão técnica. Para Iris Sesso, integrar jogadoras da base é essencial, mas é preciso paciência. Ela explica que mesmo com os esforços de Pixinato, o processo exige preparação e maturação gradual. Pixinato destaca a dificuldade de adaptação. Para ele, treinar e competir ao lado de atletas experientes, como Tamires e Jennifer, exige mais do que talento. É necessário tempo para que as jovens consigam atingir o nível físico e técnico esperado. Estrutura e investimentos na base. Nos últimos anos, o Corinthians tem ampliado os investimentos nas categorias de base. Em 2024, cada categoria contará com uma estrutura profissional maior, o que deve ajudar no desenvolvimento das atletas. Iris destaca que todas as jogadoras do sub-15, sub-17 e sub-20 tiveram seus contratos renovados, o que garante continuidade no trabalho e possibilita um planejamento mais sólido para o futuro. O desafio de equilibrar base e profissional apesar dos investimentos, o desafio maior, continua sendo equilibrar a formação das jovens com a necessidade de manter o alto nível do time principal. A cobrança por resultados imediatos e a competitividade do futebol feminino tornam essa transição ainda mais complexa. Os exemplos de clubes como o Santos, que eliminou o Corinthians na Copinha, mostram que o trabalho de base é essencial, mas precisa ser bem planejado e executado para render frutos. Conclusão e perspectivas para o futuro. O Corinthians tem talento e estrutura para formar grandes jogadoras, mas o processo de integração entre base e profissional exige paciência, planejamento e trabalho contínuo. Com o aumento dos investimentos e o olhar atento da comissão técnica, o futuro das Brabas parece promissor. Será que veremos mais jovens talentos brilhando ao lado das estrelas do time principal em breve? Chamada para a interação. E você, o que pensa sobre esse desafio? Acha que o Corinthians está no caminho certo? Quais jogadoras da base você gostaria de ver no profissional? Por exemplo, Duda Mineira falando sobre sua experiência ao treinar com o time profissional. Hilary comentando sua evolução como goleira e o que espera para o futuro. Nicole Marussi falando sobre a importância da base e o apoio que recebe do clube. Essas jovens promessas representam o futuro do futebol feminino. Vamos continuar acompanhando e torcendo para que elas alcancem seus sonhos vestindo o manto alvinegro. Corinthians, de geração em geração, construindo a história do futebol feminino. O Corinthians tem talento e estrutura para formar grandes jogadoras, mas o processo de integração exige paciência e planejamento. O que podemos esperar para o futuro do futebol feminino no clube? Será que veremos mais jovens brilhando ao lado de grandes estrelas? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdo sobre o futebol feminino. Jovens promessas e do time profissional em ação, reforçando a importância do trabalho em equipe e o espírito das Brabas. Até a próxima!